Olá, hoje nós vamos para o capítulo 31 do livro dos Salmos. Capítulo 31, então, é o Salmo 31. 31 na numeração que nós estamos seguindo, que é a numeração grega, que na Bíblia que eu uso, na tradução que eu uso, e geralmente é também a numeração que a igreja adotou. Na numeração hebraica, seria o Salmo 32. Numeração hebraica sempre está uma unidade à frente da numeração grega. Eu sempre digo isso, porque dependendo da numeração que a sua Bíblia usa, você pode se localizar. Muito bem, hoje eu quero que você dê um like nesse vídeo. Vai lá, isso, agora, está aparecendo aqui embaixo? Tá vendo aqui embaixo? Isso, está escrito, está aqui, ó, like, aquele joinha, dá um like aí. O Salmo 31 é o salmo que traz para a gente a alegria do perdão, a alegria de ser perdoado. É o salmista diante de Deus, mostrando o seu regozijo, a sua alegria, o seu contentamento de ter sido perdoado. E mais do que isso, de reconhecer que Deus é misericordioso e que Deus perdoa, tá bom? É um salmo penitencial, tá bom? Depois eu vou te explicar, é um salmo penitencial. Naquela família dos salmos, o Salmo 31 é um salmo que é uma oração de ação de graças. Oração de ação de graça. Então, lembra que eu sempre, quando falo de um salmo para você, eu apresento a família do salmo. São 3 famílias de salmo. Esta é da família da oração de ação de graças. Oração de agradecendo a Deus por Ele ser misericordioso, agradecendo a Deus por ser perdoado, tá bom? Lembra você que é mais um salmo penitencial, tá certo? Vamos lá então? Vamos ler, aprofundar, rezar o Salmo 31. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler então rezando o Salmo 31. Felicidade do perdão, felicidade de ser perdoado. Salmo 31 de Davi, hino. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores do verão. Então eu vos confessei meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo das angústias, me preservareis e me envolvereis na alegria de minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queiras ser sem inteligência como o cavalo, como o muar, que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos, de outro modo não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Muito bem, vamos entender esse salmo, que esse salmo é muito bonito porque traz para a gente a alegria do perdão, a alegria de ser perdoado e não se consumir de culpa, mas confessar o seu pecado, né? Primeira coisa, vamos lembrar o seguinte, o salmo é um salmo penitencial. Eu disse para você, já estudamos isso, nos 150 salmos nós temos 7 salmos penitenciais. Vamos recordar quais são os 7 salmos penitenciais? Então vamos lá. Os 7 salmos penitenciais são o Salmo 6, o Salmo 31, o Salmo 37, o Salmo 50, o Salmo 101, o Salmo 129 e o Salmo 142. Nós já vimos o Salmo 6 e agora nós estamos vendo o Salmo 31.
é mais um salmo penitencial. Penitencial que era justamente lembrando do seu pecado e do perdão de Deus. Muito bem. Salmo 31, salmo penitencial. Ele se enquadra na família dos salmos como oração de ação de graças. Um grande hino de ação de graças diante de Deus. Muito bem, o Salmo, ele traz aqui uma grande verdade. Do versículo 1 ao versículo 2, preste atenção, leia comigo. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo. Muito bem, o Salmo, os versículos de 1 a 2, deixa muito claro uma verdade desse Salmo. Quem perdoa é Deus. O perdão vem de Deus e não dos homens. Por isso é importante você, quando rezar esse salmo, entender quem é que perdoa. Quem perdoa é Deus. Porque a gente fica muito preocupado em achar que o outro é que me perdoou. Muitas pessoas trazem culpas em seu coração porque ela mesmo não se perdoou ou ela fica esperando o perdão do outro. Presta atenção, o perdão vem de Deus. E aí eu queria conversar uma coisa com você. Tem gente que passa a vida inteira sem se perdoar. Às vezes vai ao confessionário, confessa o seu pecado e sai de lá sem se perdoar. Você está achando que você é o quê? Você está achando que é você que tem que perdoar você? Você está se achando muito, né? Você está se achando o bambambam. Escuta, quem não se perdoa está cometendo outro pecado, de querer ser Deus, de achar-se Deus. Porque quem perdoa é Deus. Que história é essa? Você fala, eu não me perdoo. Opa, alto lá. Quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. É Ele que perdoa você. A misericórdia vem dele, o perdão vem dele. Então nada disso, de achar agora que você pode dar ou não o perdão a si mesmo. Tem pessoas que, sim, consideram o seu pecado tão grande, que não se dão a chance de se perdoar. Quem não se perdoa está querendo ser mais importante do que Deus. Quem não se perdoa está querendo ser detentor do perdão de Deus. Opa. Quem perdoa é Deus. E quando você chega ao confessionário, confessa os seus pecados, o padre então, na pessoa de Cristo, não é o padre que perdoa. Escutou bem? Não é o padre que perdoa, é Jesus que perdoa naquele momento. E naquele momento, Jesus lhe dá o perdão, porque é Jesus que está celebrando aquele sacramento na pessoa, através do padre, e o padre, na pessoa de Cristo, in persona Christi, lhe dá o perdão. Você foi perdoado. Você foi perdoada. Não sair do confessionário achando que não foi perdoado é atentar contra a misericórdia de Deus. Sair do confessionário achando que Deus não te perdoou, isto é brincar com a graça de Deus. Quando você confessa os seus pecados, Deus perdoa você. Por quê? Porque o perdão vem dele. Não vem de você, não vem do padre. Vem de Deus. Vem de Deus. E o pior, sair do confessionário e não se perdoar, é achar que você é que perdoa ou não perdoa. E não é você que perdoa ou não perdoa, é Deus. Se você pensa assim, você está querendo roubar as prerrogativas de Deus.
para você. Alto lá. Alto lá. Quem perdoa é Deus. Tanto é, gente, tanto é que esse texto, de novo, é repetido, pode procurar depois, pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, Romanos capítulo 4, versículo de 7 a 8. Quando Paulo escreve aos Romanos falando do pecado e do perdão, ele repete aqui o versículo 1 e o versículo 2. Lembrando e colocando na cabeça das pessoas, não é o homem que perdoa, não é você que perdoa, mas é Deus que perdoa. Tá bom? Tá certo? Veja uma coisa, outra coisa importante. O Salmo lembra pra gente. Enquanto a gente não confessa o nosso pecado, aquilo fica dentro da gente e vai nos consumindo de tal forma que os meus ossos, as minhas entranhas vão mirrando e eu vivo a minha vida em contínuos gemidos, diz o Salmo, até que eu confesse. Veja aqui. Enquanto me conservei calado, ou seja, não confessei, enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram, entre contínuos gemidos. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores do verão. Então eu vos confessei meu pecado e não mais dissimulei minha culpa. Pronto. Enquanto eu não confesso o meu pecado vai me consumindo, vai tirando as minhas forças, vai enfraquecendo a minha vida, vai mirrando meus ossos, até que eu tenha coragem de chegar no confessionário e dizer: pequei, e foi assim, assim e assim. A partir daquele momento, o perdão que vem de Deus, não é o padre, não é o outro, nem é você, o perdão que vem de Deus liberta você desse pecado e você volta a renascer, pois a misericórdia e o perdão vêm de Deus. Muito bem, eu queria muito que você, nesse momento, desligasse o seu celular, o seu computador, rezasse esse salmo, pensando nos seus pecados. E se houver necessidade de uma confissão, não deixe passar o tempo. Vá, procure o padre, confesse seus pecados, sinta-se perdoado. E mais, ao rezar esse salmo hoje, se há alguma coisa no seu coração que não permita você de se perdoar, lembre-se que o perdão não vem de você, vem de Deus. Reze esse salmo e se você está triste, se você está aí, cabisbaixo, porque alguém não te perdoou, lembre-se que o perdão não vem da pessoa, mas o perdão vem de Deus. Não se esqueça disso. Reze esse salmo agora e a palavra que vai iluminar o seu coração hoje desse salmo. Versículo 10. Quem espera no Senhor, sua misericórdia os envolve. Quem espera no Senhor, sua misericórdia os envolve. Et crucem Domine, fugit partes adversas, vite teleo detribuiuda, radices David. Aleluia.